Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Foi mais sorte do que juízo do Náutico hoje em Natal. Um duelo onde a equipe alvirrubra teve a oportunidade de, no sprint final do jogo, garantir a segunda posição do Grupo B, um Grupo B que foi a lástima da Copa do Nordeste, com pouquíssimos pontos somados, e desperdiçou essa oportunidade numa bobeira, da defesa, ainda acabou perdendo a partida. A gente vai trazer detalhes desse Náutico que na Arena das Dunas perdeu para o América de Natal por 1-0, mesmo assim se classificou pela incompetência dos outros adversários também. O Náutico termina na 4ª posição do Grupo B, e agora vai ter o desafio de encarar nada mais, nada menos do que o Bahia, que mesmo perdendo hoje, terminou a competição na primeira fase com a melhor campanha. E vai jogar na Arena Fonte Nova, com o apoio do seu torcedor. Um jogo duríssimo para o Náutico que não correspondeu nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Pois é, torcedor, de um Náutico que nos primeiros minutos a impressão que a gente teve é que o América partiria para cima. Logo de cara a equipe da casa manteve uma certa pressão, 4, 5 minutos ali que poderiam ter mudado o rumo da partida. O ápice dessa pequena pressão imposta pelos potiguares foi uma falta cobrada por Souza, que originou um escanteio, e no escanteio uma bola no travessão do goleiro Wagner. Foi ali onde o Náutico poderia ter se complicado. Depois o Náutico consegue equilibrar o jogo, mas é aquela história. É o mesmo equilíbrio que a gente acompanhou da partida diante do CRB. É um Náutico que ele, não digo que atrapalha o adversário jogar, até porque o América de Natal hoje também teve muitas dificuldades. Não foi uma equipe acima da média, mas foi um Náutico que, por exemplo, se valorizou muito pela marcação. A marcação do Náutico, de fato, hoje com 3 volantes, Souza, Wendel Lessa e a presença de Marcos Júnior, o Náutico ganhou a maioria das bolas no meio. Só que a progressão da jogada ela não acontecia. Nem pelo lado direito com Cléo Silva, nem pelo lado esquerdo com Luiz Paulo. Luiz Paulo até foi mais acionado do que o próprio Cléo. Só que Luiz Paulo estava muito bem marcado nas suas principais tentativas de chegar à frente. A bola de maneira alguma chegou em Cauã Maranhão, assim como também não chegou em Evandro. Não mudou absolutamente nada a substituição feita pelo técnico Alan Al, nitidamente deixando a impressão para o torcedor de que o Náutico, com a ausência de Paulo Sérgio, perde muito na referência do ataque. É um jogador técnico, é um jogador de qualidade e que hoje pode se desenhar aí como um dos principais, se não o principal jogador alvirrubro. Então foi um meio de campo combativo, mas com pouca criação. E isso tem sido a tônica do Náutico, que ficou evidente com a ausência de um meia mais participativo, no último terço de campo. Aquele meia que distribui o jogo, aquele meia que dá aquele último passe para um atacante. Que embora até nas presenças de Patrick e Alan em outros jogos, também a gente não viu a presença do próprio Patrick sendo esse cara construtor. São alguns lampejos de futebol, até porque o Náutico se utiliza muito dos lados do campo para ser uma equipe mais ofensiva. Foi uma equipe que poupou peças, a gente viu um sistema defensivo todo alterado, Danilo Belão, Luan, Joécio, Matheus Santos, uma defesa bem diferente daquilo que a gente está acostumado, jogadores com um alto índice de desgaste, atletas entregues ao departamento médico, outros poupados passaram por exames, como foi o caso do Diego Matos e do Patrick Alan. Então foi um Náutico alternativo para tentar algo diante de um América de Natal já eliminado. E só o Náutico teve essa oportunidade de enfrentar uma equipe que já não tinha mais chances de classificação. E mesmo assim esbarrou nas suas limitações. O América de Natal, do meio do primeiro tempo para frente, percebemos nitidamente que foi uma equipe que tentou jogar na velocidade, pegar o Náutico de surpresa,
né, chamando o adversário para o campo, mas o Náutico não tem essa característica de ser a equipe propositiva em campo. O Náutico é uma equipe que ele joga no erro do adversário, é um Náutico que hoje até adiantou suas linhas de marcação, tentando pegar a equipe do América de Natal de surpresa, mas em determinados momentos a equipe da casa conseguia sair desse adiantamento de linhas da equipe do Náutico e fazia aí a sua saída de jogo, mas na maioria das vezes por dentro. Pouco se utilizou os lados, a equipe do técnico Marquinhos Santos. Só que foi um primeiro tempo, assim como também o segundo teve um pouco mais de chances, mas um primeiro tempo com pouquíssimas oportunidades. A gente viu aí que as equipes criaram muito pouco, né? Finalizaram pouco, criaram pouco e não geraram perigo nem a meta de Wagner, com exceção da chance de logo no começo da partida para o América. E para o Náutico, a gente não viu uma oportunidade que pudesse encher os olhos do torcedor alvirrubro. Para o segundo tempo, como a gente já havia destacado aqui, Alan Al promoveu a entrada de Evandro. Para mim não modificou a maneira como o Náutico se comportou no segundo tempo, porque a bola não estava chegando do mesmo jeito. Se não estava chegando para o Cauã Maranhão, também não estava chegando para o Evandro. Faltava essa criação, essa aproximação do setor de meio de campo com os jogadores mais avançados, em especial o jogador da função de referência. A troca nos lados já seria algo aguardado, né, no modus operandi de Alan Al conduzir a sua equipe, né, a entrada do Thalicinho, a entrada do Leandro Barcia. Barcia, inclusive, quando entrou em campo, teve uma ótima chance de ter colocado o Náutico em vantagem aos 27 minutos do segundo tempo, desperdiçou. Thalicinho também deixou ali Evandro em condições de finalizar, ele acabou desperdiçando a oportunidade. O próprio Thalicinho perdeu uma de cabeça, né, num cruzamento vindo do lado direito. Então foi assim, foram chances isoladas, né, que de fato não levaram aquele perigo, a meta do goleiro Lucão, mas foi um Náutico que, com as presenças de Thalicinho e Barcia, foram duas peças que fizeram até mais do que Cléo Silva e o próprio Luiz Paulo. Durante todo o jogo, em instantes, Thalicinho e Barcia conseguiram construir mais. Então, poderia terem sido utilizados por mais tempo, algo que acabou não acontecendo. E num dado momento da partida, né, quando os resultados da rodada eles davam as devidas condições para que o Náutico pudesse, quem sabe, chegar a essa classificação com a vaga jogando em casa, né, com esse segundo lugar, foi quando o Maranhão ele virou o jogo para cima do Fortaleza, fez o 3-2 lá em São Luís. O Náutico recua. O Náutico chama o América para o seu campo, um América desorganizado. As principais oportunidades do América na etapa inicial foram em bolas paradas com Souza, aquele mesmo ex-Náutico, vestindo a 8, capitão da equipe, né, cobranças de falta, alguns escanteios, mas nada que pudesse, né, dar tanto perigo à meta do goleiro Wagner. E no segundo tempo, as mexidas de Marquinhos Santos elas funcionam, né, principalmente com os atletas que entraram pelos lados do campo, dando imposição, dando velocidade, mas ainda sem aquela grande oportunidade ao longo da partida. Até que numa jogada bem despretensiosa, o América de Natal ele fica, né, no campo do Náutico, e nessa oportunidade de ter a bola, ele acaba numa finalização de Wenderson, uma finalização, meu Deus do céu, fortuita dentro do jogo. O jogador finaliza errado, a bola sobra nos pés do Rafinha, e o Rafinha finaliza no canto do Wagner, que não teve reação. Wagner, que minutos antes já havia salvado o Náutico de uma finalização de fora, desviou nas costas do Samuel, né, garoto da base, jogou a copinha, teve chances hoje no segundo tempo, na vaga do Marcos Júnior, até mesmo para dar liberdade mais ao Wendel Lessa, ao próprio Souza também, com mais imposição na frente. Mas também outro ponto que não funcionou, o Náutico mais uma vez pecando também pelas suas opções no banco de reservas, e o América de Natal chegou aí ao gol, que colocou a equipe da casa com 11 pontos na classificação. É daí que a gente tira, né, que o Náutico, ele, num grupo B, fez menos pontos do que o eliminado América no grupo A. O grupo A foi uma outra disputa de Copa do Nordeste. Foi uma outra situação. Foi muito mais acirrado.
briga ponto a ponto, jogo a jogo, para estar na liderança, para estar no G4, para ver uma melhor condição, enquanto a gente não viu isso no grupo B. E mesmo com toda a ineficiência do grupo B, com o Náutico tendo uma chance clara de chegar à vice-liderança, decidir depois dos 2 jogos do Pernambucano as quartas do Nordestão em casa, diante de seu torcedor nos aflitos, o Náutico acabou perdendo a partida e terminando na 4ª posição. Mais uma vez, um futebol pobre praticado pelo Náutico. A equipe do Alan Al mais uma vez será questionada. Hoje talvez fique muito por conta das alterações, as mexidas feitas na equipe, mas num dado momento da partida, até na reta final de jogo, quando a gente viu ali a entrada do Arnaldo como uma alternativa de um cara que é o líder de assistências do Timbu, né, para quem sabe ali numa bola fortuita buscar o gol da vitória. O Náutico nem isso conseguiu, tomou um gol, se adiantou e acabou perdendo um jogo que poderia ter lhe dado uma condição melhor na Copa do Nordeste. Ficou esse gostinho de quero mais, só que agora um confronto bem difícil. O Náutico vai ter aí a melhor equipe da primeira fase pela frente. O Bahia, que hoje poupou seus principais atletas, perdeu o jogo fora de casa, muito também para quem sabe tirar o Vitória de tempo, né? Algo que conquistou, né? O Vitória está eliminado da Copa do Nordeste e agora é de uma certa forma ver como o Náutico vai se comportar na Arena Fonte Nova depois das finais do Pernambucano, porque a gente tenta enxergar algo positivo nessa equipe do Náutico ofensivamente, né, e não consegue. O Náutico é uma equipe de poucos gols, tem problemas nesse setor defensivamente. Até nos 2 últimos jogos da Copa do Nordeste foi uma equipe que competiu, mas ofensivamente tem os seus problemas e algo que precisa ser administrado, porque sem gols não há conquistas e o Náutico está muito longe delas. Acredito eu na Copa do Nordeste algo inviável por esse jogo diante do Bahia. No Campeonato Pernambucano vai tentar de uma certa forma surpreender o adversário, mas para isso tem poucos dias para dar uma impressão diferente ao seu torcedor do que vem sendo praticado em campo. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação à equipe alvirrubra e logicamente, né, se inscreve no canal dando like nesse conteúdo. Um Náutico que desperdiçou uma ótima chance na Arena das Dunas. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista, trazendo os principais detalhes do mundo da bola aqui no nosso estado. Até mais!